O livro que eu estou lendo e completei o livro de Êxodo. Falamos durante esse mês todo sobre o nascimento de Jesus, a sua obra e muitas coisas. Mas há uma palavra dentro deste capítulo 17 de Êxodo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, esperando que os irmãos levem uma palavra no coração. Capítulo de número 17 é o segundo livro da Bíblia. O próprio livro vai dizendo, né, o Êxodo, na saída do povo do Egito. Capítulo 17, verso 1 até verso 7. Vamos meditar um pouquinho. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Zim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo, Senhor? Só lhe resta me apedrejar. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão ou o cajado com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio? Está o Senhor no nosso meio? Ou não? Está o Senhor com a gente ou não está? Foi uma palavra do povo e também de Moisés. Querido Deus e Pai, obrigado por ter pisado aqui neste santuário durante todos os domingos, com muitas raras exceções, durante todo o ano de 97. E tem sido para mim, Senhor, uma bênção, um privilégio enorme ter esta oportunidade de servir ao Senhor como servo, sabendo até das minhas limitações, sabendo até da minha incapacidade, mas o Senhor sabe que tudo que eu tenho feito eu faço crendo no Senhor e faço sempre o meu melhor. O Senhor sabe que eu não estou aqui para manipular com a vida de ninguém, não estou aqui para falar aquilo que a palavra do Senhor não fala, não estou aqui para prometer aquilo que eu sei que o Senhor não prometeu. Por isso, Pai, eu te agradeço também por cada pessoa que entra aqui, entrou durante todo o ano de 2015, aliás, e te agradeço porque cada um deles tem paciência e estamos caminhando junto nessa jornada. Portanto, abençoa este momento, aquilo que vamos pensar juntos aqui. Isto te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos. Portanto, hoje é o último dia
o último, aliás, domingo do ano de 2015, é momento de dizer: até aqui o Senhor tem nos conduzido. E isto prova que o Senhor está com todos nós e sua igreja. Isto nos leva a crer que Ele não nos abandona, apesar das lutas, apesar das dificuldades que às vezes enfrentamos, apesar dos dias às vezes mais escuros, apesar dos momentos que a gente às vezes precisa dizer não, por aqueles dias que estamos às vezes não tão inspirados. Mas eu quero te agradecer, porque o Senhor, mesmo nos nossos momentos que não são tão inspiradores, a Tua graça, ela tem nos ajudado, ela tem nos preservado, e eu creio de todo o meu coração que todos os pastores que pregam aqui, ou aqueles que nós convidamos para pregar, nós temos certeza que eles não chegam aqui de improviso. Ninguém chega aqui também pegando mensagem dos outros na internet para chegar aqui e falar aquilo que os outros falaram. Porque todos nós temos a preocupação de meditar na palavra, de ler os textos, ter a revelação dos textos e falar para a tua igreja. Porque nós temos consciência de que quem está diante de nós são ovelhas do Senhor. E estas ovelhas merecem carinho, merecem respeito, merecem a nossa consideração, como também nós, como pastores que pregamos aqui, espero que a gente mereça também consideração daqueles que nos assistem e que às vezes são até capazes de perdoar-nos nos momentos quando a gente não é tão inspirado, ou que as nossas decisões não agradem. Nós esperamos, e isto é muito importante dizer, porque o Senhor não nos abandonou, e eu creio que Ele jamais vai abandonar aqueles que andam na sua presença. Ouça bem, Deus não tem compromisso com quem não anda na sua presença. Ouça isto, Deus não tem compromisso com aqueles que não permanecem na sua presença. Mesmo nas horas de dificuldades, mesmo nas horas escuras. Segundo lugar, às vezes nós, como cristãos, invertemos a ordem dos valores, achando que é Deus que deve estar na nossa presença. Ouça bem isso que eu vou dizer a você. E eu tenho visto algumas pregações extremamente arrogantes, de pessoas, líderes, que querem fazer de Deus um capacho. Deus é o empregado dele, que ele dá ordem e Deus tem que cumprir, porque eles é que estão mandando. Isto tem causado problemas graves na fé de tantas pessoas, porque Deus não tem obrigação, Ele tem suas promessas, e nós não podemos de maneira nenhuma afrontá-lo, botar o dedo dizendo que Ele tem que fazer. Ele não tem nenhuma obediência a nos dar. Ele é o Senhor. E às vezes nós pensamos desta maneira. Me ouça por gentileza o que eu estou tentando falar. Nós invertemos, portanto, as ordens dos valores, achando que é Deus que deve estar em nossa presença. Mas a ordem não é assim.
Nós é que precisamos estar na presença dEle. Nós é que precisamos estar na presença dEle. Se você olhar para esse versículo 6 do capítulo que você acabou de ler, o que é que Deus disse para Moisés? Deus disse para Moisés: você vai fazer esse trabalho, e ele diz: eu estarei lá. Olha o texto que diz, versículo 6. Olha que coisa fantástica. Quando você lê e começa a entender esses princípios, eles enriquecem a nossa vida. Verso 6 diz: eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Eu estarei lá. Ele que disse: eu vou estar. Moisés não disse: Deus, você tem que estar lá quando eu tocar. Moisés não disse isso. Deus é que disse: eu estarei. Faça você a sua parte. Faça você a sua parte. Porque aquilo que Deus faz, Ele sabe muito bem o que faz. Ele sabe. Portanto, Ele disse: eu estarei lá. E o que diz o texto? Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então é preciso nós entendermos, irmãos, que Deus não é nosso menino de recado. Deus não é aquela pessoa que você dá ordem. E eu disse aqui no nosso pensamento, há pessoas que querem só ser chefe, tem que dar ordem, e os outros têm que obedecer, mas ele mesmo não se submetem a ordens. Quando ele tem que se submeter a uma ordem, ele reclama, ele rejeita, ele bate com o pé. Isso prova a incapacidade do ser humano. Todo mundo quer ser chefe. Eu às vezes fico olhando até aqui na igreja, pessoas que têm que fazer as coisas mandando os outros fazer. Ele sabe que é o trabalho dele, mas manda os outros. Isto aí prova o que eu estou dizendo, porque a pessoa acha que tem que ser chefe. E a Bíblia só tem promessa para quem é servo. A Bíblia não tem promessa para chefe, para servos. Eu não suporto essa palavra presidente. Ah, pastora, quem é o pastor presidente? Eu não sou presidente de nada. Eu procuro ser um servo. E eu tenho exercitado a minha maneira de ser um servo. Porque eu jamais vou tentar fazer aquilo que eu não posso. Ou seja, tomar o lugar de Deus. E isto tem sido a causa de umas tragédias muito grandes no mundo evangélico que nós vivemos. Terceiro aspecto, às vezes nós trazemos conosco um pouco de Moisés. Mesmo tendo o cajado ou o bordão, símbolo de autoridade, nós chegamos diante de Deus como Moisés, que disse: Senhor, o povo só falta me bater, me apedrejar. E o tema é: pegue o teu bordão, pegue o teu cajado, porque já está dada a ordem para você pegar o cajado. E muitas vezes Moisés tinha na mão um cajado ou bordão, pode usar os dois termos. Ele tinha ali o símbolo de autoridade, que ele já tinha tido uma experiência enorme. Por quê? Porque quando eles tiveram que atravessar o mar, ele já tinha ali na mão a autoridade. Mas ele pegou aquela autoridade e guardou, e quando o povo precisou de água, ele podia, poxa, eu tenho aqui um instrumento dado por Deus. Nós vamos falar no final
sobre qual é o seu cajado, seu bordão. Moisés tinha na mão, Deus já tinha dado, mas ele disse: Senhor, só falta me apedrejar. Apresenta igual a mim a você, igual às vezes eu e você. Ah, coitadinho de mim, né? Coitadinho. Diga para o irmão que está ao seu lado, para a irmã: você não é um coitadinho ou uma coitadinha. Fala com ela aí, por favor. Me ajude aí. Diga para ele assim e para ela: não se faça de vítima. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos dengosos. Às vezes nós somos dengozinha, né, irmã? Ah, fulano hoje nem me disse que, nem disse que me ama. Nós somos muito é um bando de dengosos, né? Não é verdade? Até aqui vem tocar, se um fizer cara feia para o outro, ele diz: poxa, ainda fica fazendo beicinho. Você não é um coitadinho. Você é um servo do Deus Altíssimo. Ele investiu em você aquilo que Ele tem de melhor. Deus não te deu o resto. Olha para mim, Deus te deu as primícias. Deus não te deu o restante. Ele deu o que Ele tinha de melhor, seu próprio Filho, para nos resgatar. Quarto aspecto: a rocha tem água, porque no deserto, irmãos, a maior necessidade é água para matar a sede. Não é isso? Quando alguém está no deserto, ele não está querendo nem comida, porque se não tiver água, não adianta comida. Ele precisa é de água. Até porque nós somos mais água do que outra coisa, né? Portanto, a água é para matar a sede, né? Matar a sede. E eu queria que você entendesse algumas coisas nessa manhã. Capítulo 16, verso 4, está aí. Versículo de número 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha presença ou não. Portanto, é preciso que a gente entenda: a chuva de Deus tem pão. O povo clamava: queremos comida, queremos carne, porque o povo sempre vai clamar, mas Deus tem tudo. Ouça o que eu vou te dizer nesta manhã: Deus tem tudo que você precisa. Espírito Santo, tem pessoas que estavam até cochilando. Deus tem tudo que eu e você precisamos. O problema é que nós não tocamos para receber. Achamos que Deus tem que dar. Deus não é Papai Noel. Papai Noel que vai metendo a mão naquela sacola, vai jogando, às vezes joga brinquedo de menina para menino, né? Nem sabe o que está jogando, né? E Deus não é isso. Deus tem seus princípios, os quais nós precisamos respeitar. Deus tem pão, e o povo comeu pão, jogou o pão, e Deus disse assim: não pegue para amanhã, você deve comer, só pegue a porção que você possa comer, para não estragar, e não deixe para amanhã. Mas teve gente que não obedeceu.
Então nós descobrimos que a nossa crise é de obediência, falta de obediência. E a Bíblia diz que teve um grupo lá que falou: farinha pouca, pirão primeiro. Como é que diz? Como é que é esse ditado que não está na Bíblia? Tem aqueles que ficaram assim: bom, mas se a gente não pegar para amanhã, está arriscado amanhã não cair nada, e a gente vai passar fome. Pegaram e guardaram. No outro dia, estava tudo podre. Porque o que Deus estava dando ali é uma lição de dependência dele. Ele queria que o povo aprendesse. Sabe por quê? Porque Moisés iria morrer. Josué ia morrer. E se o povo não tivesse estrutura, como enfrentar as situações? Portanto, Deus ensina a sua igreja, a mim e a você, que precisamos depender dele a cada manhã. Depois o povo chamou Moisés: Moisés, e a carne, seu Moisés? Seu Moisés, quer dizer que o senhor só dá para a gente... Só dá para a gente essa comida, só. E a carne? Onde está a carne? Lá no Egito a gente comia carne, comia um monte de carne. Oh, gente, povo teimoso. No livro de Números registra uma passagemzinha que eu queria comungar com você. Nós vamos terminar daqui a pouco, não vou demorar muito, não quero cansar a sua beleza, mas eu quero que você leve uma palavra aqui sabendo que vai funcionar dessa maneira. Aqui diz assim no capítulo 11 de Números, temos aqui a passagem, a murmuração dos israelitas, sempre estava reclamando, eu estou na igreja há tanto tempo, e Deus até hoje me abençoou, eu estou na igreja há tanto tempo. Nós temos muito daquele povo no deserto. Aliás, nós somos especialistas nisso, né? Mas no verso 31 diz a palavra: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornize do mar e espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo e todo aquele dia e noite e outro dia recolheu codornize. O que menos colheu teve 10 homens, acho que é isso, e a estenderam para si ao redor da arraial. Estava ali a carne. Moisés disse: se o problema seu é carne, tudo bem. Portanto, repita comigo: o vento de Deus tem carne. Glórias a Deus. O vento de Deus tem a solução para a minha vida e para a sua vida. Portanto, Deus mandou tanto as aves que eles pegaram em quantidade. E por isso eu quero dizer, irmãos, Deus não tem escassez de nada. Nós é que limitamos ao Senhor. Ouça bem, nós é que limitamos a Deus, porque Ele tem todos os recursos para o seu povo. Quinto lugar, em Cristo não há falta de nada. Repita comigo: em Cristo, em Jesus, não há falta de nada. Ele tem todo o suprimento para os seus filhos. Tem tudo. O nosso problema é que a gente não anda perto dele. Nós gostamos muito de andar meio escondidinho, né? Tem gente que vai para determinado lugar, antes de entrar, e fala assim: Senhor Jesus, por favor, fica lá de fora, não entra aqui não. Isso aqui vai atrapalhar a santidade do Senhor. Jesus, fica aí, que eu vou entrar aqui e já volto. Eu vou na caverna. E a pergunta é:
Como Deus pode nos alcançar se nós não andamos na presença dEle, se nós não seguirmos perto do Senhor? Por final, a pergunta que vos faço hoje: o que você tem nas mãos? Moisés tinha o cajado. Repita comigo: Moisés tinha o cajado. Eliseu tinha, repita o que ele tinha na mão. Tem gente que, só uma pessoa respondeu. Eliseu tinha na mão? Ainda não. Não sabe o que ele tinha na mão? O que é que ele pediu a Elias quando Elias foi levado ao céu? Setebe nele, gente. Eliseu chegou. Elias disse: ó, meu filho, eu vou subir, hein? Fica aí que eu vou. Onde o senhor for, eu vou. E ele não deixou. Olha que coisa fantástica. Ele andou na presença de Elias. Onde Elias, fica aí que eu vou. Não, eu vou também. E quando chegou no final, Elias disse para ele: Eliseu, pede-me o que quiseres antes que eu suba. Eliseu era muito esperto. Eu quero uma casa na praia. Eu quero um carro 0 quilômetro. Foi isso que ele pediu? O que ele pediu? Porção dobrada do teu espírito. Nós às vezes não sabemos o que pedir a Deus, irmãos. Nós às vezes não sabemos. Eu quero porção. E ele disse: se você me ver subir, e viu. E quando ele jogou a capa, pum! E com a capa, ele chegou diante do aguaceiro lá, disse: onde está o Deus de Elias? E bateu a capa, abriu. Ele tinha a capa na mão. Ele tinha o poder. E o que você faz com o seu cajado? O que é o nosso bordão? Vamos ficar de pé. Qual é o bordão que nós temos na mão? Você tem 3 sugestões. Qual é o bordão do crente? Qual é o bordão do cristão? Moisés tinha o cajado, Eliseu tinha a capa. O que é que nós temos? A nossa fé. Ouça, o que você tem é muito precioso, é a sua fé. É que nós às vezes não movimentamos o nosso bordão. E quando você não manuseia esse bordão da fé, esperar, ele vai chegar. E muitas vezes você transfere para os outros. Em vez de você pegar o bordão e tocar na rocha, em vez de você pegar o seu bordão, tocar naquela situação que está embaraçando a sua vida, aquela situação no seu emprego, a situação no seu lar, a situação em todas as situações, você não pega o seu bordão e você quer que os outros peguem. Seu bordão, o meu, é a nossa fé. E com esta fé em Jesus, que tem todo o poder, onde você tocar, com esta fé, as coisas vão mudar, vão acontecer. Portanto, igreja de Deus, santa igreja de Deus, segure o bordão, porque a única coisa que você vai levar até o final da sua vida
é a sua fé. Eu acredito. Se você me perguntar como é que nós construímos esta igreja, não tenho a mínima ideia. Nem tenho. Às vezes eu paro aqui e digo, meu Deus, eu nunca... Tudo isso foi feito pela fé. Não entrou um centavo de político, não entrou um centavo de mensalão, porque eu nunca negociei a minha fé. Eu não negocio a minha fé. Deus é capaz de agir. Deus é Senhor e nunca nos faltou nada. Nunca ninguém chegou no final da semana e não tinha para receber. Todos receberam. Todos. E é até hoje. Porque a minha fé, eu não negocio. Eu tive um exercício de fé nesses dias agora muito forte. E Deus, mais uma vez, me honrou. Muito forte. E mais uma vez Ele me disse: eu sou o seu Deus. Pode aplaudir o Senhor. Eu sou o seu Deus.